A história completa de Godzilla e Kong Supernova simplesmente vazou, galera. E não, eu não tô falando de um rumor qualquer postado por uma conta aleatória no Reddit. Eu tô falando de uma descrição extremamente detalhada da história, divulgada por um insider que já acertou outras informações no passado e que bate com vários outros vazamentos diferentes que vem circulando há meses. Só que o mais curioso é que quando você começa a ligar todos esses pontos, percebe que esse filme pode mudar completamente o rumo do Monsterverse. Tem revelações gigantescas, tem algumas escolhas que podem dividir os fãs e detalhes que levantam muitas perguntas sobre o futuro do Godzilla, do Kong e de tudo que esse universo ainda pretende construir. Então fica comigo até o final porque a gente vai destrinchar esse vazamento inteiro, separar o que faz sentido e ainda gerar dúvidas e entender por que tem tanta gente que está dizendo que esse pode ser o filme mais ambicioso da história do Monsterverse. Eu sou Eric Brelais, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos nessa! Bom, galera, antes de eu entrar na história em si, eu preciso voltar um pouquinho no tempo junto com vocês. Faz mais ou menos um ano que a Warner soltou aquele primeiro teaser de Godzilla e Kong Supernova. E galera, aquele teaser era praticamente dizendo que o filme ele existe, mas ele não mostrava quase que nada. Mas é claro que só aquilo foi mais do que o suficiente para deixar a comunidade inteira maluca. Só que depois desse teaser, o que a gente teve foi um silêncio completo. A Warner simplesmente sumiu. Não teve trailer, não teve imagem oficial, e não teve praticamente nenhuma outra informação. A gente passou meses e meses sobrevivendo de migalhas. Pra vocês terem uma ideia, foi só agora que a gente teve alguns Funko Pop vindo a aparecer. Umas camisetas da produção vazando também por alguns fóruns e alguns detalhes aqui e outro ali. Era literalmente isso que estava mantendo a comunidade viva. Só que aí do nada aconteceu algo que ninguém estava esperando. O perfil The Beyond the Reporter lá no Twitter resolveu publicar uma descrição bem detalhada da história do filme. E o motivo pela qual isso chamou tanta atenção é que não foi um perfil aleatório que apareceu inventando coisa. Esse insider já acertou outras informações no passado e além disso, boa parte do que ele falou bate com outros rumores que já estavam circulando há bastante tempo. E logo de cara a gente já tem uma mudança bem grande, vamos dizer assim. Parece que agora a Monarca ela vai estar completamente diferente do que a gente viu nos últimos filmes. Boa parte do elenco foi trocada e agora a protagonista passa a ser uma jovem funcionária da organização interpretada pela Caitlin Deven. Ao que parece ela ainda está começando na Monarca e sonha em virar uma especialista em titãs. E bom, vamos lá, gente. Essa parte, inclusive, desse vazamento, a gente pode dizer que nem é algo exclusivo dele, não. Outras fontes já tinham comentado que a personagem da Caitlin realmente teria um papel muito importante na história. Então, pelo menos nesse começo, esse vazamento já mostra ter uma credibilidade bem interessante. Só que aí que tá, galera. A gente só tá começando, porque o que realmente faz essa história engrenar toda não é nem de fato só a Monarca. O que faz tudo começar, na verdade, é uma organização militar completamente nova chamada de EDN, ou Eden como é chamada em inglês. E pelo que esse vazamento diz, essa nova organização entra em conflito com a Monarca e é justamente aí que o negócio começa a ficar interessante. Enquanto essas duas organizações estão batendo de frente, umas estruturas gigantescas de cristais começam a cair na Terra. E a protagonista acaba descobrindo junto com o povo Yui que esses cristais podem estar ligados a uma profecia antiga. Uma profecia que fala sobre a chegada de um Space Godzilla. Uma criatura que teria apenas um único objetivo: destruir o Godzilla. E galera, vamos parar tudo porque tem um detalhe aqui que eu preciso comentar aqui com vocês. Eu acho que não é surpresa pra ninguém que o Space Godzilla vai estar de fato dentro desse filme, né? Já faz um tempo que começaram a aparecer alguns vazamentos de produtos, principalmente de Funko Pop, e o mais curioso é que não apareceu só um ou outro não, foram duas versões diferentes do personagem. E isso fez muita gente acreditar que ele pode ter mais de uma forma durante o filme, ou então que existe alguma transformação importante acontecendo ao longo da história. Então, sobre a presença do Space Godzilla dentro do filme, eu acho que isso aí não é surpresa pra ninguém e todo mundo já sabia que de fato ele era o vilão desse filme. Só que o que eu acredito que ninguém esperava mesmo era o papel que ele poderia ter dentro da trama desse filme. E pelo menos na minha opinião, gente, é justamente aqui que esse vazamento fica de fato interessante. Mas segura um pouquinho porque eu vou deixar essa informação pra comentar daqui a pouco com vocês, mais pra frente do vídeo, porque ela merece uma discussão separada só pra ela, tá bom? Voltando agora pra história de fato, enquanto tudo isso tá acontecendo do lado dos humanos, o Kong e o Suco seguem por um outro caminho completamente diferente e eu particularmente gostei muito dessa ideia, porque eu adoro esse negócio de tipo a gente ter vários arcos acontecendo numa mesma história. Lembra até um pouquinho aquele negócio de Guerra Infinita, vocês lembram um pouco sobre isso? Aquilo da gente ter o arco do Tony Stark, o arco do Thor, o arco da galera que tá lá na Terra com o pessoal de Wakanda, e aparentemente algo desse tipo vai acontecer agora em Supernova. Tanto o Kong como o Suco, eles vão começar uma jornada tentando descobrir
descobrir se o Godzilla realmente faz parte de alguma coisa maior, se ele é o último da espécie dele, ou se ainda existe uma família ou uma linhagem de outros titãs parecidos com ele espalhados por aí. E eu não sei pra você, mas pelo menos pra mim, colocar o Zuko dentro de uma história como essa faz muito sentido. Pra quem não se lembra, o Zuko foi aquele primata mais novo que apareceu lá no filme anterior e acabou criando uma relação bem legal com Kong. Inclusive, muita gente elogiou justamente esse lado mais emocional entre os dois. Então, trazer o Zuko de volta e usar essa relação pra desenvolver ainda mais o Kong me parece uma decisão bem inteligente. É claro que ela é inteligente no papel, né? Eu tenho que esperar o filme sair pra de fato ter noção se isso vai funcionar ou não. Tá, mas agora eu quero falar também de outros titãs que vão aparecer nesse filme. A Shimu, como todo mundo imaginava, aparece dentro da história e pelo que esse vazamento descreve, ela participa de pelo menos 3 momentos importantes do filme. Tá, Eric, mas e a Mothra? Ela aparece no filme? Bom, gente, sobre a Mothra, infelizmente não temos nada, pois é. E ó, vou até ser sincero aqui com vocês, essa parte quando eu li esse vazamento e não vi a presença da Mothra nesse filme, principalmente depois de ter visto a importância que ela teve no último filme, pô, eu achei isso bem esquisito. Todo mundo aqui sabe que a Mothra, ela conquistou uma base gigantesca de fãs dentro do Monsterverse. Ela tem um peso enorme na história do Godzilla e sempre teve uma ligação muito forte com ele. Então imaginar um filme desse tamanho sem a presença dele, pô, eu no mínimo achei bem estranho. Mas é claro que no final das contas isso pode até acabar mudando, né? A gente pode ter uma cena pós-crédito, ou a gente pode até mesmo ter, sei lá, a galera do estúdio lá escondendo o fato dela estar presente dentro do filme. Isso é algo super normal, já aconteceu várias vezes e pode estar acontecendo agora. Mas resumidamente, pelo menos de acordo com esse vazamento, a gente não vai ter nada da Mothra em Godzilla e Kong Supernova. Tá, mas agora eu vou falar com vocês da parte que eu mais gostei de todo esse vazamento. Vocês lembram que eu tava falando ainda há pouco do Space Godzilla, né? Pois é, vamos voltar pra ele, porque aparentemente, galera, ele não é o grande vilão desse filme. Pois é. Segundo essa descrição, o Space Godzilla funciona mais como uma espécie de mensageiro ou até mesmo uma isca, vamos dizer assim. A existência dele serviria para atrair uma criatura muito maior, um verdadeiro devorador de mundos, uma entidade tão absurda que teria o poder suficiente para destruir o planeta inteiro. E gente, olha só para isso, de verdade, isso aqui muda totalmente a escala do Monsterverse como a gente conhece, porque até agora todas as ameaças estavam ligadas à Terra. A gente tinha o Ghidorah que queria dominar o planeta. Tinha o Mechagodzilla que era uma criação dos próprios humanos. Mas agora a conversa parece ser outra. A gente tá falando de uma ameaça praticamente cósmica. E é justamente no meio desse caos que acontece uma das cenas que eu tenho certeza que muita gente vai querer ver. O Godzilla vai acabar ganhando uma nova transformação. Segundo o vazamento, durante uma das batalhas, ele acaba sendo atingido por um satélite de energia criado pela própria Eden. Só que em vez dele morrer ou dele ficar enfraquecido, acaba acontecendo justamente o contrário. O Godzilla acaba absorvendo toda aquela energia. E aí acaba surgindo uma nova forma para ele, descrita como extremamente poderosa e cheia de cores diferentes. E ó, essa parte eu confesso para vocês que eu fiquei curioso. Eu quero ver essa parada na tela de verdade. Afinal, a gente já sabe que o Monstroverso já mostrou o Godzilla evoluído antes. A gente viu isso em Godzilla e Kong, o Novo Império. Só que agora parece que aí vai ter uma transformação muito mais absurda e principalmente algo extremamente visual. Então antes de vir aqui falar, nossa, eu gostei desse visual e tudo mais, eu prefiro esperar o trailer mostrar, quem sabe, essa nova transformação, ou até mesmo esperar o filme sair. Aí eu volto aqui e falo se eu curti ou não, demorou? Deixando isso já bem claro aqui pra vocês, o que eu quero falar agora é um negócio que me pegou de verdade, que é o final do filme. Isso aqui é doideira. Afinal, esse filme ele não vai terminar daquele jeito clássico, com o Godzilla rugindo e todo mundo comemorando e os créditos subindo. Não, vai ser o contrário. Segundo o vazamento, o Godzilla ele vai até sim vencer a batalha, só que ele paga um preço gigantesco por conta disso. Veremos o Godzilla ficando preso em um outro planeta, completamente sozinho e longe da Terra, longe de tudo que ele conhece. E ó, de verdade, anota isso que eu vou falar. Se isso acontecer, gente, esse vai ser um gancho gigantesco pro futuro da franquia. Porque aí vão começar a surgir várias e várias perguntas na nossa cabeça. Tipo, e aí, como é que o Godzilla vai voltar? Será que alguém vai ir lá buscar ele? E o Kong, será que ele vai se transformar no atual protetor da Terra, como o Titã Alpha Supremo? Ou será que esse vai ser justamente o pontapé inicial para uma história muito maior que a gente não faz nem ideia ainda? Bom, não tem ainda como a gente saber sobre isso, mas tem como a gente saber de uma coisa que é sobre o elenco do filme.
Pois é, quero falar um pouquinho sobre ele agora. A Rebecca Hall já confirmou que ela não tá voltando pra franquia. Ela mesma falou que o contrato dela com o Monsterverse chegou ao fim, então a personagem dela não deve aparecer em Supernova. Por outro lado, o Dan Stevens continua no filme e volta interpretando o Trapper. Então o que a gente vai ter nesse filme não vai ser um reboot completo dos personagens humanos. Não vai ser isso não. A gente tá vendo que eles estão renovando bastante o elenco humano, mas ainda estão deixando alguns personagens pra manter aquela conexão com os filmes anteriores. Tá, mas e aí? O que eu achei sobre tudo isso? Bom, galera, vamos lá. Particularmente, eu gostei bastante, de verdade. Se essa história realmente for verdadeira, eu acho que ela consegue fazer uma coisa que o Monsterverse precisava há bastante tempo. E eu tô falando de aumentar a escala das coisas sem precisar ficar repetindo a fórmula dos filmes anteriores. Eu gostei muito dessa ideia de colocar o Space Godzilla como uma ameaça que não é a maior ameaça do filme, e sim o começo de algo muito maior. Pra você que não gostou, cara, para um pouco pra pensar. Isso aqui é o pontapé inicial pra gente ter um desenvolvimento de um lado cósmico desse universo que a gente nunca viu. Agora, o que mais me chamou a atenção de fato foi o final. Galera, colocar o Godzilla terminando preso em um outro planeta é um daqueles finais que deixa você pensando no que vem depois. São várias possibilidades e esse é exatamente o tipo de gancho que faz a gente ficar ansioso pelo próximo filme. Mas é claro que eu preciso deixar uma coisa muito clara pra vocês. Isso aqui ainda não foi nada confirmado pela Warner. Apesar do The Beyond Reporter já ter acertado outras informações no passado, e apesar de algum desses detalhes baterem com outros rumores que apareceram nos últimos meses, tudo isso continua sendo um suposto vazamento. Então, até a gente ter materiais oficiais chegando na nossa mão, vamos ter o devido cuidado com essas informações, demorou? Mas é claro que agora eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. E aí, se essa história toda for verdadeira, vocês gostam dessa ideia e desse caminho que o Monsterverse está seguindo, esse lado mais cósmico, e essa ideia do Godzilla terminar sozinho em um outro planeta completamente sozinho? Vocês gostam dessa ideia ou vocês acham isso um pouco preocupante para o futuro da franquia? Deixa todas as suas opiniões e suas teorias sobre o filme aqui no campo dos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui e ó, não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Eu sou Eric Brelas e até o próximo vídeo. Tchau!